O Concorde é um símbolo de uma época quando qualquer coisa parecia capaz de ser atingida pelo homem. Se era possível caminhar na Lua, por que não seria voar 2 vezes mais rápido que a velocidade do som e cruzar o Oceano Atlântico em menos de 3 horas? Olá, que bom ter você de volta, obrigado pela sua companhia. Aqui estamos de volta novamente. Esse feito incrível foi atingido pelo supersônico Concorde, que reinou soberano por quase 3 décadas antes de se aposentar. Sua velocidade jamais foi repetida por qualquer aeronave comercial moderna, e sua história é tão fantástica quanto os seus números. Vamos então embarcar nessa história do Concorde? Tem novidade chegando por aí. Vamos começar pelo nascimento dessa máquina. Em 1947, o piloto americano Chuck Yeager foi o primeiro homem a quebrar a barreira do som, 1.216 km/h, a bordo de uma aeronave militar. A partir daquele momento estava deflagrada a corrida para ver qual potência mundial iria desenvolver o primeiro avião supersônico para o transporte de passageiros. 4 países iniciaram seus projetos: Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra e França. Em 1962, os 2 últimos assinaram um tratado para desenvolver a nova aeronave em conjunto, dividindo assim os altíssimos custos de desenvolvimento. De um lado, as britânicas British Aircraft Company e Rolls-Royce, e do outro as francesas Aerospatiale e Société Nationale, sendo as primeiras responsáveis pelo desenvolvimento da aeronave e as segundas pelos motores. O nome do avião também simbolizava essa união franco-inglesa. Se você não sabe, Concorde em francês tem o mesmo significado que a palavra equivalente na língua inglesa concorde. Ambas significam acordo, união e harmonia. Bem, apesar do nome, a divisão permanecia. Eram 2 linhas de montagem, uma em cada país, com todo o processo em duplicidade. Os desafios de engenharia eram enormes. Os motores do Concorde teriam que ter o dobro da potência dos motores a jato à época, sem falar da fuselagem, que teria que aguentar a enorme pressão vinda das ondas de choque, que surgem ao ultrapassar a barreira do som. Claro, isso sem falar que teria que suportar as altas temperaturas causadas pela fricção com o ar. Mas pouco a pouco as barreiras foram sendo vencidas, e em 2 de março de 1969, 4 meses antes do homem pisar na Lua, mesmo que muitos não acreditem, o Concorde fez o seu primeiro voo teste. O mundo via pela primeira vez aquele avião com formato diferente, com as asas em delta, 4 motores a jato e nariz articulado, que baixava nos pousos e decolagens, dando um melhor campo de visão aos pilotos, e mantinha-se alinhado à fuselagem durante o voo para melhor aerodinâmica. O Concorde, meu povo, tinha 62,1 metros de comprimento, 11,3 metros de altura e 25,5 metros de envergadura. Isso distância de ponta de uma asa a outra. Cada um dos seus 4 motores RR Snecma Olympus 593 geravam 38.000 libras de empuxo no pós-combustor. Um detalhe interessante é que os motores internos de cada lado, 2 e 3, podiam ser colocados em reverso em voo subsônico, isso reduzindo a velocidade na descida, já que o Concorde não possuía spoilers ou speed brakes. Sua velocidade de cruzeiro era de Mach 2.02, ou seja, 2.494 km/h. Mais rápido do que a rotação da Terra, 1.666 km/h. Tudo isso a 60 mil pés, 18.300 metros. Onde o Concorde voava sem turbulência alguma, mas ao custo de 25 mil litros de querosene queimados por hora. Muita coisa, né? Àquela altura, o projeto franco-inglês ganhava força, e companhias do mundo todo haviam depositado pedidos do novo avião. No total, quase 100 opções de compras, vindas de 18 companhias aéreas como American Airlines, Pan Am e United Airlines. Foram necessários mais 4 anos de desenvolvimento até a sua apresentação oficial na Feira Aeronáutica de Paris de 1973, quando ele foi apresentado junto ao seu primo desengonçado, o soviético Tupolev Tu-144, uma cópia descarada e mal feita do desenho original. Bem, seguindo a programação da feira, no dia 3 de junho de 1973, o Concorde fez a sua apresentação de forma perfeita para um público estimado de mais de 200 mil pessoas.
Na sequência, era a vez do TU-144 fazer a sua, que iniciou com uma volta de 360 graus antes de cair abruptamente e se despedaçar no ar. O acidente matou os 6 tripulantes do avião e 8 civis em solo. O catastrófico evento, claro, selou o destino do avião russo que, por questões políticas, chegou até a fazer alguns voos domésticos antes de ter sua produção interrompida. Lamentavelmente, também contribuiu para o cancelamento de diversas ordens de compra do Concorde. Todo mundo fala do fracasso comercial dessa aeronave. Gente, só para vocês terem ideia, o custo de desenvolvimento do Concorde foi tão grande que seria impossível recuperá-lo apenas com as vendas. Mas como vimos, havia questões políticas que fizeram o projeto seguir também adiante. Mesmo assim, se o Concorde havia arrebatado dezenas de opções de compra de companhias aéreas de todo o mundo, o que deu errado? Bom, ainda na fase de testes, o Concorde fez uma volta ao mundo promocional para tentar angariar mais compradores. Apesar de ter conquistado 2 novas encomendas na parada no Irã, o barulho do avião, ao atingir a velocidade do som e a fumaça negra que saía de seus motores, causou diversos cancelamentos. Nos Estados Unidos, estes problemas também foram objeto de protestos do nascente movimento ambientalista. Claro, como o país havia descartado seu projeto de avião supersônico, o Boeing 2707 foi a deixa perfeita para proibir o avião de atingir velocidades supersônicas ao sobrevoar o seu território. Claro que isso afastou por completo o interesse das companhias aéreas americanas. Inclusive o acidente com o TU-144 durante o Paris Air Show só fez piorar as coisas, pois trouxe uma desconfiança enorme aos aviões supersônicos como um todo, e não ajudava em nada o fato do avião soviético ter forma idêntica à do Concorde. Mas a maior dificuldade foi mesmo econômica. Levando apenas 100 passageiros a bordo, com consumo descomunal de combustível, a conta não fechava. E para piorar, veio a crise do petróleo dos anos 70 e o preço do combustível de aviação disparou, tornando inviável realizar qualquer operação rentável com o Concorde. A bem da verdade, nem British Airways nem Air France queriam operar o avião, mas elas não tiveram escolha, tiveram que operar. Os respectivos governos tinham também investido dinheiro demais, claro, para desistir do projeto, e assim acabaram sendo as únicas a operar o Concorde. No fim, apenas 20 aeronaves foram construídas, sendo 6 protótipos usados no desenvolvimento e 14 aeronaves para uso comercial, inclusive 7 para cada lado do Canal da Mancha. O Concorde não teve mas 2 voos inaugurais ao mesmo tempo. No dia 21 de janeiro de 1976, decolaram ao mesmo horário, sincronizados por rádio, um voo da British Airways de Londres para o Banrei e outro da Air France de Paris para o Rio de Janeiro, com escala de abastecimento em Dakar, no Senegal. Mesmo com a parada para reabastecimento, a viagem entre Paris e o Rio de Janeiro e Paris durava apenas 6 horas, metade do tempo que levavam os outros aviões que faziam a rota de forma direta. O voo para o Rio durou até 1982, quando foi extinto por conta da baixa ocupação, que não chegava a 50%. Gente, eram poucas as pessoas que podiam pagar mais de $10.000 que custava a passagem na época. Falando sobre a rota dele, a rota de Nova York, com as restrições legais de sobrevoo e também, claro, o alto custo de operação, restou às companhias um único destino possível: Nova York. Na cidade onde o tempo é dinheiro, banqueiros, estrelas de cinema, políticos, modelos, autoridades e presidentes de empresas estavam dispostos a pagar o preço para chegar antes. Vixe, chegar antes não é figura de linguagem, viu? Era literalmente voltar no tempo. O voo de Londres para Nova York tinha uma duração de 3 horas e meia. Como entre as duas cidades existe um fuso horário de 5 horas, o passageiro chegava mais cedo, no horário local, do que o horário que havia partido. Bom, e para justificar o alto preço do bilhete, além da velocidade, os passageiros também tinham um serviço de primeira classe, com os melhores champanhes, caviar e refeições assinadas pelos melhores chefes de cozinha da época, como Alain Ducasse. Gente, voar no Concorde era como pertencer a um clube seleto, já que os passageiros variavam um pouco e já eram conhecidos pela tripulação. O serviço acompanhava a qualidade dos comes e bebes. Inclusive, Alain Verschueri
que foi comissário da Air France no Concorde, contou que as preferências de cada passageiro eram passadas para a tripulação do próximo voo. Bom, nos anos 80 ela entendeu o apelo que o avião tinha e subiu os preços para o dobro do que costumava cobrar pela primeira classe nos aviões subsônicos. Tendo apenas uma rota em atividade, a British passou a oferecer o resto da frota para voo charter, que foram um sucesso. Com isso, o Concorde chegou a mais de 250 destinos. Inclusive, havia até excursões de um dia, saindo de Londres para o Cairo, algo só possível com um avião como o Concorde. Concorda? Com essa virada, o Concorde operou no azul até o acidente do voo AF4590 e também nos últimos meses antes da aposentadoria, pelo menos do lado britânico. No lado francês, não há relatos de que o avião deu algo além de prejuízo. Bom, o acidente do Concorde, gente, o voo da Air France 4590, em 25 de julho de 2000, um dos Concordes da Air France teve um acidente fatal, caindo em um hotel pouco depois de decolar, matando 109 pessoas a bordo e mais 4 em solo, apesar da versão oficial apontar como culpada uma peça que caiu de um DC-10 da Continental que decolou poucos minutos antes para o mesmo destino. Diversas investigações independentes apontam que a causa mais provável foi uma sequência de erros que veio desde a manutenção até as decisões tomadas pela cabine de comando. Logo após o acidente, tanto Air France como British Airways cessaram todos os voos com o Concorde, enquanto a investigação sobre as causas seguia seu curso. Com o inquérito terminado então, diversas modificações foram feitas para aumentar a segurança do avião, dentre elas novos pneus e um reforço de Kevlar para os tanques de combustível. Bom, com as alterações, o Concorde voltou aos céus para obter sua recertificação. Quase no fim do processo, um destes voos teste ocorreu entre Londres e Nova York no dia 11 de setembro de 2001, pousando poucos minutos antes dos atentados terroristas às Torres Gêmeas. E aí, o mundo mudou. Agora, sobre o fim da linha para o Concorde, mesmo com os atentados, o Concorde retornou à atividade no dia 7 de novembro de 2001, com 2 voos para Nova York, um da British Airways saindo de Londres e um da Air France saindo de Paris. Porém, o seu público não estava mais disposto a voar. Confesso que nem eu também não iria. As pessoas ficaram então com medo, gente, de voar. E com isso a ocupação de todos os voos caiu vertiginosamente, só voltando aos números de antes dos atentados em julho de 2005. A situação piorou quando em 2003 a Airbus, então responsável pela manutenção do Concorde, informou que seriam 40 milhões em manutenção para que o avião pudesse seguir em atividade. Com isso, em 10 de abril do ano de 2003, saiu o anúncio oficial que as duas companhias não iriam mais voar com o Concorde depois de outubro daquele ano. Inclusive a Air France acabou antecipando a data, sendo que seu último voo ocorreu em 31 de maio de 2003. Já a British, que aproveitou o aumento da procura pelos últimos voos do Concorde e manteve o avião voando lotado até o dia 24 de outubro de 2003. O seu último voo, BA002, saiu do aeroporto John F. Kennedy em Nova York e fez o seu pouso no aeroporto de Heathrow, em Londres, sob o som do aplauso de uma multidão que se reuniu para dar o adeus ao grande Concorde. Mas nossos olhos podem estar próximos de ver essa máquina encantadora no céu novamente. O novo projeto do Concorde, gente, é o avião comercial supersônico chamado Overture, da fabricante norte-americana Bull Supersonic. O Overture tem as seguintes características: comprimento de 61,3 metros, envergadura de 32 metros, velocidade de cruzeiro de Mach 1.7, ou seja, 1,7 vezes a velocidade do som, capacidade para 65 a 80 passageiros e autonomia de 7.871 km, com a previsão de primeiro voo já para 2026. Olha que legal. Bom, a previsão de entrada em operação é para 2029. A Bull Supersonic está construindo uma super fábrica para a produção do Overture no aeroporto internacional Piedmont-Triad, em Greensboro, Carolina do Norte. A fábrica terá uma instalação de teste e um centro de entrega ao cliente. Inclusive, o Overture será capaz de voar com 100% de combustível sustentável de aviação. A Bull Supersonic também está desenvolvendo o motor Symphony, que será otimizado para o uso de combustível sustentável de aviação. Agora cá entre nós, você sabia de tudo isso? Sobre o Concorde? Deixa aqui nos comentários pra gente.
E de já, muito obrigado por sua audiência. Se não é inscrito, passe a se inscrever agora. A gente vai trazer vários assuntos aqui para vocês, tá? Muito obrigado a todos pelo carinho da companhia e da audiência. Seu amigo Osnilmar fica por aqui e nosso encontro é aqui, na Fatos Descobertos Brasil. Grande abraço, a gente se vê. Tchau.